Toda empresa, seja ela pequena, média ou grande, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, aí, ela vai passar por um processo de implantação de software. E nessa semana, inclusive nós estamos iniciando a implantação do nosso software em um novo cliente. Então eu pensei em trazer algumas dicas sobre esse processo, sobre essa fase de pré-implantação e também de implantação de software. Porque eu tenho visto algumas empresas cometer alguns erros aí de contratar um software, tem todo um trabalho de contratar um software, mas na hora de implantar, começam a implantar de qualquer maneira, sem nenhum planejamento, sem um planejamento mínimo aí. E geralmente, quando não se tem um planejamento aí de implantação, em algum momento aí do trabalho aí, tem apresentado algum problema, sabe? Ou falta de requisitos, ou o cliente esperava uma coisa, o sistema implantou outra. Tem vários casos aí de falhas, né, de implantação de software. Então, você que está contratando um software agora não quer passar por isso, porque quando você vai investir num software, geralmente é para a vida toda, e é um investimento, dependendo do tamanho da tua empresa, não é barato. Então, você quer que dê certo. Então, pensando nisso, eu preparei hoje 11 dicas que vão preparar o terreno para uma implantação bem sucedida aí na tua empresa, se você seguir essas dicas aí. Bom, a primeira dica que eu trago é relacionada ao termo de abertura. Imagine que você foi para o mercado aí, e no mercado tem centenas de software, e aí você, no meio de todos esses softwares, você escolheu aquele que melhor se adapta ao teu negócio. Então você contratou, assinou o contrato, enfim, e aí agora vocês já decidiram quando que vai começar a implantação do software. E aí, geralmente, se faz uma reunião antes de entrar em implantação mesmo. Você faz uma reunião com toda a equipe do software, a equipe do cliente, se tiver consultores terceirizados também, fazem essa reunião. E aí, nessa reunião, geralmente se faz um termo de abertura. Esse termo de abertura aí é um documento onde você vai registra várias informações aí, como a equipe do projeto, os objetivos do projeto, quais são os marcos do projeto, o plano de comunicação, né, entre o software e a empresa, né, o cronograma o cronograma macro, né, que vai se seguir, né, restrições, as premissas, os requisitos. Então, nesse termo de abertura aí, então você geralmente se documenta essas informações aí para que ajude, né, tanto a empresa de software quanto também o cliente ali que está recebendo, né, fazendo a implantação do software. A segunda dica, então, depois que você se reuniu aí, né, com toda a equipe, né, das duas empresas, fez o termo de abertura, consequentemente você vai ter que criar uma equipe do projeto. Então essa equipe do projeto aí, de implantação do software, geralmente ela é composta por algumas pessoas aí. Uma delas é o gerente de projeto. O gerente de projeto por parte tanto da empresa que vai implantar o software, como da empresa do software mesmo. Superusuário. Esse superusuário é do lado do cliente, né, que está implantando o software. Aquele superusuário vai ser aquela pessoa que vai receber os treinamentos de vários setores. Aí ele pode receber treinamento de vários setores e aí compartilhar esse treinamento com outros funcionários para também ter um ganho de tempo aí nessa questão de treinamento aí. Um líder de cada setor também, porque a gente tem que conversar com os líderes de cada setor para entender também como que funciona, né, o setor. Os gestores e sócios, muito importante, os gestores também participar, os sócios também participar, os diretores de empresa também participar, tá envolvido no projeto. A equipe de TI também, e consultores externos, dependendo do tamanho da empresa, geralmente tem consultores terceirizados aí no projeto. Beleza? Então essa segunda dica aí,
construção da equipe. A terceira dica aí, então assim, quando você decidiu contratar um software, contratou, assinou o contrato, decidiu implantar, agora você tem que, aonde que você vai implantar e que tipo de software é esse? Software em nuvem ou software local? Se for local, então você tem que pensar em um servidor, aonde que você vai instalar ele. Tem que pensar também nas estações, onde os usuários nos setores têm computadores para eles acessarem o sistema. Internet, né? Se você vai precisar gerar nota, boleto, né? MDFE, então esses documentos eletrônicos, né? Então você precisa também pensar na internet. Firewall, né? A questão de antivírus também, né? Essa questão é muito importante para a segurança das informações, né? Porque a gente também vê, se você acessar no Google e pesquisar também, a gente vê seguidamente, não recentemente, mas assim, volta e meia aparece casos de empresas sendo hackeadas e aí tendo que pagar para restituir, né, reaver as informações aí, porque aí os hackers eles criptografam os dados e aí só pagando para eles liberarem. Então, com o antivírus atualizado, o firewall bem atualizado, a empresa fica segura, né, ou minimiza esses riscos aí. E banco de dados também. Então, dependendo do tamanho da tua empresa, qual que vai ser o banco, né, tem alguns bancos mais utilizados, enfim, você tem que pensar em todas essas questões aí da infraestrutura antes de começar a implantação do software aí. Beleza? Bom, seguindo aí a quarta dica, e uma das mais importantes, é o escopo do projeto. Sem o escopo do projeto, geralmente os projetos tendem a dar errado. Isso daqui é igual você fazer uma casa. Então imagine que você vai fazer uma casa e aí o pedreiro começa a fazer uma casa sem nenhum projeto, sem nenhum desenho de casa. Imagine o que vai dar. Ou você decide viajar para uma cidade que você não conhece e aí você não sabe se lá tem hotel, se lá tem restaurante, se lá tem ônibus, carro, avião, enfim. Imagine o transtorno que vai dar. Mesma coisa é isso. O escopo ele é muito importante para a implantação de um software. Nada mais é do que o cliente que contratou, a empresa que contratou o software, ela contratou para geralmente resolver um problema, uma dor, uma necessidade da empresa, né? Seja, enfim, vários motivos aí. E para a empresa detentora do software implantar o sistema, ela precisa entender qual que vai ser o papel do software nesse cliente, né? Qual que vai ser o papel do software nesse cliente para atender as necessidades e requisitos, né, desse cliente aí. E caso contrário, você vai implantar um software para implantar, sem saber quais são as necessidades do cliente, e aí o cliente está esperando uma coisa, você vai implantar outra, e lá no final não vai bater, e aí geralmente esse processo de implantação não fica bem consolidado e o cliente não fica satisfeito com o serviço. Então, definir o escopo, geralmente, dependendo do tamanho da empresa, o escopo ele tende a ser feito antes da assinatura do contrato. Tanto para uma questão de segurança da empresa do software, quanto uma segurança do cliente. Quanto maior o tamanho da empresa, eu tenho visto que geralmente se faz antes de assinar o contrato, você faz o escopo bem antes para que todo mundo saiba, né, aonde que cada um está pisando aí. Dependendo do tamanho, se ela for menor e tal, geralmente o escopo ela é feita depois da assinatura do contrato aí. Ok? Então, seguindo nessa fase da pré-implantação, né, uma das dicas aí que eu trago é sobre os objetivos do projeto, né? Então, precisa ficar claro, tanto para o cliente quanto para a empresa de software, quais são os objetivos que vão envolver essa implantação do software, né? O cliente está implantando o software para ganhar tempo, para eliminar retrabalho, integrar todos os setores, reduzir devoluções, melhorar os relatórios, acabar com as horas extras, enfim. É bom documentar quais são os objetivos do projeto para que lá no final, quando você termina a implantação do software, você consiga medir esses objetivos aí e isso vai dar o retorno do investimento, né? Então o cliente investiu no software e ele teve esses retornos sobre o investimento aí, beleza? Uma sexta dica aí que eu trago é sobre os riscos, muito importante também medir, tá? Antes de você começar a implantação do software, quais são os riscos que cercam esse processo aí, se é disponibilidade da equipe, se a equipe lá do cliente não tem disponibilidade para o projeto, então se não tem disponibilidade geralmente vai atrasar as entregas, a estrutura operacional do cliente
ela não é tão boa, então ou se é questão da internet, ou se é questão do servidor, isso geralmente também atrasa os projetos, porque você não consegue fazer as atividades, os treinamentos de forma rápida, né? A comunicação entre as empresas também, você tem que cuidar isso, e os prazos, né? Então, assim, você tem que tentar medir todos os riscos que envolvem a implantação do software para que você monitore todos eles e frequentemente, tá? Para que você não tenha nenhuma surpresa no decorrer do processo. Beleza? Uma sétima dica aí também importante é fazer um plano de comunicação. Uma implantação de software, como a gente viu aqui, ela envolve um time de pessoas muito grande, né? Gerente de TI, gerente de projetos, superusuário, consultor, cliente, fornecedor. Então, para que todo mundo esteja trabalhando de forma organizada, né? Falando a mesma língua, é preciso montar esse plano de comunicação aí e também ver qual que é a tecnologia que vai ser utilizada, fazer grupos de comunicação lá, por dividir por grupo operacional, grupo dos gerentes, grupos dos diretores, enfim, para que cada tipo de pessoas, tipo de funcionários saibam o que está acontecendo, né, a evolução do projeto, onde que está, o que foi feito, onde que está, quanto falta, né, e aí assim todo mundo está andando em sintonia, né, nessa implantação de software aí, beleza? Uma oitava dica aí é o formato de implantação, tá? Existe basicamente dois modelos de você implantar um software, ou por fases, ou por Big Bang, né? Ou de uma vez só, né? Por fases é o seguinte, vamos supor que um software lá tem vários módulos, né? Geralmente os sistemas são feitos por módulos, tem lá, por exemplo, o da SAG, o da Intotal, tem mais de 50 módulos. Só que dependendo do tamanho do cliente, né, que comprou o software, ele não tem pessoas para conseguir implantar todos os módulos de uma vez só. Então ele decide implantar por fases. A qual que vai ser as prioridades? A prioridade é do administrativo, é na produção, é no estoque, enfim. A implantação por fases é você priorizar alguns módulos mais do que outros. Então você implanta esses módulos, depois que tiver implantado, você vai para esses outros módulos e assim sucessivamente. A implantação de uma vez só, Big Bang, você treina todas as pessoas em todos os módulos e aí você estimula um dia, dia 1 de 2022, você vai virar em produção. E aí vira todos os módulos em produção. Isso vai muito da estrutura da empresa, porque um é melhor que o outro. Talvez, não dá para dizer, vai muito da estrutura da empresa mesmo, porque tem empresas que têm mão de obra, tem empresas que não têm, tem empresas que querem começar por um, querem começar por outro, então não existe uma melhor do que a outra aí, vai muito da estrutura do cliente, beleza? Então depois que você passou por essas fases aí, uma nona dica é a migração de dados. Aí dependendo da empresa também, se é uma empresa que faz tudo em Excel, geralmente faz os cadastros no sistema manualmente. Mas se é uma empresa que já utiliza um software e vai mudar para um software mais moderno, existe uma migração de dados entre banco de dados e tal. Então, assim, é sempre bom pensar se vai existir migração de dados ou se vai ter os cadastros tudo de forma manual. É um trabalho importante, leva um certo tempo. E geralmente as informações que estão no sistema não são tão 100% compatíveis com o outro sistema. Então tem que ter essa visão, aí, esse cuidado aí nessa hora de migração de dados aí, beleza? Uma 10ª dica aí, a última dica aí que eu trago, é o cronograma. Então também não adianta você iniciar uma implantação de software sem saber quais são as atividades que vão ser feitas, nas datas que vão ser feitas e quando que vai terminar. E esse cronograma, o processo de fazer o cronograma, ele mostra isso, ele mostra todas as atividades. Isso geralmente faz entre as duas empresas, né, dependendo da disponibilidade do cliente e do fornecedor. Descreve todas as atividades que vão ser feitas na implantação de banco, treinamento, cadastro de usuários, enfim, todos os tipos de cadastros, treinamento dos módulos. E aí cada dia, né,
cada dito vai desenvolver as atividades e, consequentemente, aí você vai fazer para todas as atividades, que vai ser do início ao fim, né? Então você sabe quando que vai iniciar o projeto e quando que vai terminar a implantação do software também. Então, muito importante essa questão do cronograma aí, ok? E aí, a 11ª dica aí, o termo de encerramento, tá? Então isso eu já penso lá na frente, tá? Então você começou a implantação, fez o termo de abertura, começou a implantação, treinou o usuário, virou em Go Live, né? Virou em produção, o cliente está usando o sistema, você precisa encerrar o projeto, né? Você precisa dizer para o cliente que, ó, o que eu prometi, o que você contratou está entregue, né? O objetivo desse documento, você precisa gerar um documento. Geralmente a gente gera um documento por módulos, então assim, um módulo de administrativo, financeiro, tinha esses requisitos e foram implantados, então está entregues realizadas. Vendas, comercial, frotas, tinha esses requisitos e foi implantado. E isso também, aí existe um visto, uma assinatura, um entendimento das ambas as partes, cliente e fornecedor, para que tenha um ponto final do projeto. Ou seja, você iniciou, fez um termo de abertura, fez a implantação e teve um termo de encerramento. E aí, a partir desse termo de encerramento, obviamente, dependendo da empresa, continua o suporte, enfim. Aí é muito do sistema que você vai contratar. Mas é isso. Se você está fazendo uma implantação ou está pensando em contratar ou implantar um software ERP, essas dicas aí eu acho bem importante aí para quem vai iniciar essa jornada aí. A gente passa por isso diariamente, então eu quis trazer essas dicas, quis compartilhar essas dicas para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhe essa informação aí para amigos aí que estão iniciando aí essa jornada. Se ficarem com alguma dúvida, escreve aí na descrição do vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!